Meu nome é Luiz Guilherme Pimentel, sou médico oftalmologista da Unifesp, especialista em glaucoma, e hoje vou falar um pouquinho sobre essa doença para vocês. O glaucoma é uma doença bastante importante na oftalmologia, uma das principais causas de cegueiras irreversíveis no mundo. É uma doença bastante complexa, por isso que gera bastante dúvida entre os pacientes e até outros colegas oftalmologistas. O glaucoma, basicamente, ele é uma doença que acomete o nosso nervo óptico, que é a parte do olho que é responsável por fazer a conexão entre o olho e o sistema nervoso central. E o glaucoma acomete esse nervo de uma forma progressiva e degenerativa, ou seja, todos os danos que são causados pelo glaucoma a gente não consegue reverter, tá? O glaucoma é uma doença complexa porque ele tem várias formas de apresentação, existem vários subtipos do glaucoma, ele pode ser crônico, pode ser agudo, pode acometer pacientes jovens, pacientes idosos, então por isso que acaba sendo uma doença bastante complexa. O glaucoma, na maioria dos casos, ela é assintomática, ou seja, o paciente não percebe nada de diferente, porque ela acaba cursando com uma perda de campo visual, então o paciente percebe umas alterações na visão periférica, mas só nos casos mais avançados da doença. Inicialmente o paciente não tem sintoma nenhum. Isso faz com que a doença seja subdiagnosticada e o paciente só percebe o quadro nos casos muito graves. O glaucoma apresenta, então, uma importância significativa do diagnóstico por conta disso. Então, a gente faz um diagnóstico precoce nos casos, principalmente em pacientes que têm fatores de riscos para essa doença, cujos principais são a própria idade, quanto mais avançada, maior o risco de desenvolver o glaucoma, histórico familiar e a pressão ocular. Então, quanto maior a pressão ocular, maior o risco de desenvolver o glaucoma. Então, em relação aos sintomas, como eu falei, basicamente ele é assintomático no começo. E em relação ao tratamento, também existem diversas formas de tratamento para essa doença, mas a principal e a inicial é basicamente com colírios. A gente inicia o tratamento com colírios, tratamento medicamentoso, e à medida que os colírios vão funcionando, a doença vai conseguindo ficar estabilizada. A gente não consegue reverter os danos causados, mas a gente consegue estabilizar ela com os colírios. Existem outras formas de tratamento que a gente utiliza basicamente nos quadros que não respondem bem ao tratamento medicamentoso com esses colírios, que existem tipos de laser e até procedimentos cirúrgicos. Tá? Lembrando que com todos esses tratamentos, em nenhum momento a gente vai curar o paciente do glaucoma, mas a gente vai conseguir estabilizar o seu quadro. Tá? Então, basicamente era isso sobre glaucoma. Para maiores informações, vocês podem acessar nosso site www.loteneyes.com.br.